Agora, o assunto é futebol nacional. Neste fim de semana, foi disputada a 7ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir a classificação. Em primeiro lugar, o Atlético Mineiro, aí na liderança com 17 pontos. O Galo mantendo a liderança. Em segundo, o Internacional, que estacionou nos 14 pontos. Vive o pior momento no semestre. Em terceiro, o Vitória com 13 pontos. E em quarto, o Palmeiras com 12. Abrindo a zona de rebaixamento, o Avaí, que se recupera em 17º com 7 pontos. Em 18º, o Botafogo com 6. Em 19º, o Sport com 5, assim como o 20º, Lanterninha Atlético Paranaense também com 5 pontos, indo de mal a pior. Felipe Vasconcelos, seus destaques dessa 7ª rodada do Brasileirão. Bom, vou destacar, primeiro, não é um destaque assim que você olhe para a tabela e fale, nossa, que beleza, mas as duas equipes paulistas que subiram esse ano, Barueri e Santo André, acho que quando começou o campeonato eram candidatas ao rebaixamento, apesar do campeonato ainda estar no começo e elas ainda correrem risco, estão surpreendendo, estão jogando bem, tem campanhas idênticas, só perderam uma vez no campeonato. Esse final de semana o Barueri conseguiu uma vitória espetacular, 4-2 sobre o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que não perdia há 9 meses no Mineirão, que valoriza ainda mais essa vitória do Barueri. E o Santo André conseguiu uma vitória na Bacia das Almas contra o Sport no sábado, um gol aos 48 do segundo tempo do zagueiro Marcel. Então as duas equipes vêm surpreendendo. E o Barueri que tem inclusive o artilheiro do campeonato, que é o Pedrão. Pedrão que já foi o artilheiro do Campeonato Paulista desse ano, é o artilheiro agora dessa edição do Brasileiro com 6 gols. Então são duas equipes bem chatas de tirar ponta. São duas equipes que vão incomodar bastante. E o outro destaque, rapidinho, só para o Atlético Mineiro. Continua fazendo uma campanha excelente. Foi lá na Vila Belmiro, venceu por 3-2 o Santos de virada. O Diego Tardelli jogando muita bola. Ali não contou com o Júnior suspenso. O Evandro entrou, jogou muito bem, fez um golaço. Então, vamos ficar de olho nesse Atlético aí, porque o time tá jogando bem, tá surpreendendo realmente. Agora, chama atenção como é que esse Evandro é igual ao Tardelli, né? Inclusive o narrador no lance do gol eu achei que era o Tardelli. Ele chamou, narrou o gol do Tardelli. E o Evandro tava encostado no Palmeiras. Encostado no Palmeiras. Entrava, mostrava uma certa qualidade, mas olha... É verdade. Um golaço, cortou bonito, bateu com gol. E um belíssimo passe do Tardelli, né? Verdade, verdade. E você, Vitor, seus destaques aí dessa 7ª rodada? Eu vou falar de 2 jogos que pra mim foram chaves dessa rodada, porque mostram aí mais ou menos a tendência de 4 equipes. Primeiro jogo, o Flamengo goleou o Internacional, deu uma passeada em casa de um time do Internacional que eu vi muita gente dizendo que é o time reserva, é o time misto. Não é bem assim, não. É o time que o Internacional tinha nesse momento. É o problema que muita gente vai enfrentar ao longo do campeonato de contusão, de jogador sendo convocado para a seleção, como o próprio Flamengo tem, o Kleber. E era um time muito semelhante que disputou o primeiro jogo da final contra o Corinthians. Exatamente. Menos o Tyson e o Magrão que se machucou. O Tyson que não jogou porque estava lesionado, sentiu mal no início do jogo e não jogou. Ou seja, são fatores que podem acontecer. Ninguém foi poupado, não houve ali uma ideia de time misto. Exatamente, uma ideia de time misto. Foi o time que o Tite tinha na mão que colocou em campo. Ou seja, muita gente vai passar por isso. O Flamengo se impôs, o Adriano jogou muito, fez 3 gols, 2 deles 2 belos gols. Inclusive, calou e muita gente que já vinha falando também que o Adriano não tá lá para isso tudo. E aí eu vou falar um pouco daquilo que a gente falou de seleção brasileira. Será que o Luiz Fabiano é tão absoluto assim com essa camisa 9? O Adriano é muito cara de camisa 9 da seleção. Mas eu acho que e jogando essa bola que ele jogou ontem, olha, é difícil de tirar essa vaga dele. Acho que o Adriano pode ter vaga no grupo, titular. É cedo, mas se ele seguir com essa... Até porque você tirar o Luiz Fabiano agora seria... Sim, não tem sem dúvida, sem dúvida. Fabiano, mas é uma bela sombra. Seria o maior dos contrassensos. Exatamente. O Luiz Fabiano é o artilheiro da Copa das Confederações, junto com Torres e com Vila. Então... E isso eu não discordo de forma alguma. Eu tô dizendo que é uma grandíssima sombra. Eu acho que a mais próxima dele eu concordo, até porque o próprio Adriano falou que o Dunga deixou claro pra ele que se ele estiver jogando, ele vai ser convocado. Mas daí a ser o titular vai ser uma briga boa, concordo com o Vitor. Exatamente. Mas eu acho que hoje o camisa 9 da seleção é o Luiz Fabiano, e com muita justiça. Então as duas tendências desse jogo pra mim foi exatamente essa. É o Inter que vinha numa campanha muito boa de Campeonato Gaúcho, início de Copa do Brasil, começa a degringolar ali, a coisa começa a não dar muito certo, mas ainda são vice-líderes, ainda tem uma boa campanha, ainda tem muitos bons jogadores pra voltar pro time, então não é que seja uma tendência negativa. E o Flamengo parece que é uma nova fase aí, depois de tomar 2 pancadas fora, tem que manter. E o outro, aí um pouco mais rápido, São Paulo e Corinthians. O São Paulo que vem sim, esse numa fase terrível, já não vinha bem no campeonato, tá lá embaixo na tabela, perdeu o técnico, cara, muita gente, ou para todos, é o melhor técnico do Brasil longe, demitido. Chamaram um técnico que ainda é uma incógnita, que vai assumir a partir da próxima semana, que é o Ricardo Gomes.
Não sei como é que vai ser esse futuro do São Paulo, não. Pode ser um pouco tenebroso, mas não sei. O São Paulo é sempre um forte candidato a estar bem na tabela. E o Corinthians, que vem numa ascensão muito grande também. É o time que vem da segunda divisão, mas que está na final da Copa do Brasil, fez 2-0 no primeiro jogo, chegando em tudo, né? Tem tudo para ser campeão na Copa do Brasil e com um time aparentemente muito bem montado. Um time aparentemente... o Ronaldo nem jogou tão bem e mesmo assim não foi preciso, né? O time fez 3-1 com muita tranquilidade. O Christian jogou um bolão, fez um belo gol. Com gols de defensores, né? Um gol de defensores, exatamente. O volante Christian, o zagueiro Chicão, que é artilheiro da temporada. Com a bela cobrança de falta. Bela cobrança também. E o novo volante aí, que chegou, o Jusilei, né? O Jusilei, muito que boa substituiu também. O Christian. Jusilei, que no melhor jogador do Campeonato Paranaense, lá do J. Malucelli, que vai virar Corinthians Paranaense, e que é considerado o novo Ramires. Então, de olho no Jusilei, 20 anos, ele é aqui do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. E uma nota rápida para a torcida de São Paulo, que cantou em homenagem ao Muricy, né? Volta Muricy e outras músicas do gênero, ou seja, não era tão unanimidade assim entre eles que o Muricy tinha que sair. Viúvos na área, algumas pessoas ainda picharam o muro, ou seja, deve ter sido 2 torcedores. Coisa mandada de diretoria, a gente sabe. Exatamente. Que até no São Paulo isso existe. Até no São Paulo. Na Série B, o Vasco empatou mais uma, novamente por 0-0, o terceiro seguido na competição. O adversário da vez foi o Duque de Caxias. A série de tropeços tirou o Cruz Maltino do G4. O time de Dorival Júnior é o 5º colocado com 12 pontos. Guarani, Brasiliense, Atlético Goianiense e América de Natal são os 4 melhores da Série B.